Agora a gente vai falar aí de um assunto que repercutiu muito nas últimas semanas: o uso das pílulas anticoncepcionais. Quem deu start nas polêmicas foi a cantora Anitta, que revelou que parou com o uso da pílula anticoncepcional após sofrer alguns efeitos colaterais. A popstar, entretanto, não é uma exceção, viu? Embora o tal método contraceptivo seja o mais utilizado por mulheres no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. E para falar aí sobre esse assunto, a gente conversa com a ginecologista Laís Tomé. Muito obrigada pela sua participação, doutora. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, para a gente começar, a explicar aí, existe um porquê, uma razão dessas mulheres estarem abandonando esse tipo de método contraceptivo? Eu acredito que hoje a gente tenha muitos métodos contraceptivos disponíveis no mercado, né? Então, não somente a pílula combinada, mas nós temos aí hoje vários métodos que não têm, por exemplo, adição hormonal, ou que tem apenas um tipo de hormônio, que são as pílulas de progesterona, ou o DIU, por exemplo. Então, a gente tem alguns métodos, algumas opções a mais, que não somente as pílulas combinadas, que são as que mais acabam trazendo, efeitos colaterais. Você comentou aí pelo menos 3 que eu pude notar ao longo aí. Quais são os métodos existentes atualmente? Qual que é a diferença entre eles, doutora? Nós temos alguns métodos disponíveis no mercado. Eu acho isso muito interessante porque nas consultas eu acabo abordando sobre essas possibilidades. A gente tem os métodos de longa duração. Os métodos de longa duração são conhecidos como principalmente o DIU, que é o dispositivo intrauterino. O Implanon, que é um chipzinho de silicone que a gente acaba colocando no braço da paciente. E a gente tem a possibilidade do DIU hormonal e do DIU sem hormônio, que seria o DIU de cobre, por exemplo. E hoje a grande maioria das mulheres vem optando por essas opções de longa duração. É nesse caso aí, a gente falou sobre esses benefícios que vão em relação a evitar uma possível gravidez. Mas existem outros tipos de benefícios com o uso aí desses métodos contraceptivos, doutora? Existe sim, além da contracepção, além de evitar uma gestação indesejada, nós também temos a possibilidade de melhoria de fluxo menstrual. Então, por exemplo, o Mirena mesmo, o DIU, que é possível de ser utilizado para pacientes que têm fluxos muito aumentados, quadros hemorrágicos, miomas. Então, essas mulheres, elas adquirem fluxos menstruais muito mais importantes e intensos, e a gente pode lançar mão desse tipo de método para controle hemorrágico também. Então, nós temos várias utilizações que não somente a prevenção da gravidez. Olha que bacana, gente. Então, tem bastantes benefícios aí que vão além, então, da questão da gravidez. Mas e quando a gente fala de riscos, quais seriam eles, os principais, assim? Acho que a grande questão gira em torno dos métodos combinados. Porque o que acontece? As pílulas tradicionais, elas têm 2 tipos de hormônio na sua composição. Então, a gente teria aí o estrogênio e a progesterona. Essa combinação, ela em alguns casos, mas eu friso aqui que a porcentagem de ocorrência é muito pequena. Existe uma chance mais aumentada de riscos de trombose, de eventos tromboembólicos, apesar de ser algo que não é de uma ocorrência tão recorrente. Também, além disso, pode alterar uma motilidade intestinal, pode diminuir um pouco de absorção de vitaminas, dificuldade de ganho de massa magra, alterações, inclusive, também de humor. Tem pacientes que desenvolvem náuseas, vômitos. Então, cada mulher vai ter algum tipo, de efeito colateral, como também pode não ter nenhum deles. Cada corpo é muito individual. Então, acho que a gente tem que colocar na balança sempre que a gente opta por escolher um método contraceptivo de hormônio e sem hormônio, Sem dúvida. Já a gente fala aí, então, sobre como funciona, essa escolha. Mas antes, você tocou aí no assunto sobre a trombose. Eu queria saber como é que o anticoncepcional influencia nessa doença. O hormônio estrogênio, por exemplo, ele é um hormônio protrombótico. Então, quando as mulheres têm algum fator de risco, que já aconteceu, às vezes, um quadro mesmo, de trombose prévia, essa mulher tem uma contraindicação precisa ao uso do estrogênio. Então, é um hormônio que gera um aumento desse risco
e que deve ser evitado por ser uma contraindicação absoluta quando essa paciente já teve um quadro anterior. Então, é interessante, na consulta médica, sempre que for se iniciar um método contraceptivo, ter essa pergunta, essa anamnese mais completa, perguntando também se os parentes de primeiro grau já tiveram trombose. Então, a sua mãe, o seu pai, porque isso pode ter aí um fator genético de que você possa desenvolver uma trombose com mais facilidade. E aí a gente tenta evitar esses métodos que têm o estrogênio. Olha só que bacana, que dica legal, então, que a doutora tá dando aí pra gente. Sempre que, então, consultar aí o ginecologista, lembrar aí se a família já sofreu com essa doença, né? No caso, a trombose, para escolher um melhor anticontraceptivo. Ô, doutora, quando a gente fala aí, né? A Anitta, por exemplo, levantou esse debate falando que não usa mais. No caso, declarações como essas vindo dos famosos, ajuda ou atrapalha? Eu acho que gera uma discussão muito positiva, porque o que eu vejo é que a nossa geração e as gerações passadas, a gente fica muito no automático, né? Então, aquela coisa de sempre usar a pílula, eu uso há 15 anos, 18 anos, a gente gera aí um automaticismo que não nos faz refletir sobre outras possibilidades. É verdade. Então, quando um famoso, alguém traz esse tipo de questionamento e de discussão, eu acho que é muito benéfico, porque a gente tem a possibilidade de oferecer outras possibilidades para a paciente. E ela também pode se beneficiar de outros métodos, né? Conhecer o seu próprio corpo, ter uma dificuldade, às vezes, de libido, né? Que muitas pacientes reclamam com o uso da pílula convencional e que pode ser melhorado com o método não hormonal, por exemplo. Então, tem tantas nuances aí, tantos pequenos detalhes que podem ser abordados de trazer melhoria de vida, que eu acho ótimo quando essas discussões começam. Com certeza, realmente inflama aí o pessoal para falar cada vez mais sobre esse assunto, como a gente está trazendo aqui hoje. E olha, quando a gente fala aí sobre os métodos contraceptivos hormonais e os não hormonais, quais são as diferenças, né? Claro, um tem hormônio e o outro não. Qual que é a vantagem de um sobre o outro? Existe? Existe, mas a gente sempre tem que colocar que não existe método perfeito. Então, você vai ter um método de escolha que vai se adequar perfeitamente ao seu estilo de vida e momento de vida naquela fase. Então, o método hormonal, ele pode trazer muito, né? A gente já volta, então, aqui com a doutora. Vamos ver se o sinal voltou. Voltou, então vamos continuar batendo esse papo. Continua, doutora, pode falar. Ai, obrigada. Bom, a gente tem, né, as questões mesmo de linearidade que podem interferir muito nessa escolha. Então, por exemplo, uma mulher que não lida bem com a menstruação, uma mulher que tem fluxos muito aumentados, ela pode ter aí a menstruação como algo indesejado. Então, o método hormonal vai bloquear a ovulação dessa paciente e ela não terá fluxos com muita frequência ou terá uma diminuição importante do fluxo menstrual. O método não hormonal, ele vai manter os hormônios femininos intactos. Então, ela vai ter ciclos mensais, ela vai ter o sangramento presente ainda, pode aumentar um pouco de cólicas e, às vezes, a quantidade da menstruação, mas, em contrapartida, ela vai estar na ausência de hormônios, ela vai ter uma libido, né, mais aumentada, ela vai ter uma possibilidade maior de ganho de massa magra e ela não vai sofrer as interferências do uso de um hormônio de via externa. Então, acho que isso é para ser colocado na balança para que a paciente possa escolher o melhor método para ela. Então, aí a escolha vai da paciente. Todo método, então, cabe à mulher. Basta ela escolher qual se encaixa melhor com a rotina dela. Seria basicamente isso? Eu acredito nesse tipo de tratamento. Eu acho que a gente tem que colocar as opções na mesa e ter uma conversa bem franca e honesta para que essa escolha seja a melhor possível naquele momento. Então, eu sempre passo as possibilidades e quem vai definir o melhor método, com certeza, é a mulher como protagonista desse atendimento. Claro, a gente ouve, né, sempre falar sobre as pílulas, principalmente, que, como a gente falou aí, é uma das mais utilizadas pelas mulheres, mas como a doutora já ressaltou, existem vários tipos de métodos. Doutora, uma outra dúvida que surge muito, né, entre as pessoas que costumam falar, por exemplo, o uso, né, dessas pílulas inibe alguma IST? Não é o caso, né? Não, infelizmente, né, para
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, nenhum método contraceptivo de pílula, DIU, Implanon, eles não serão eficazes. Para prevenção de DSTs, ainda seguimos a recomendação do uso do preservativo. Então, sempre, né, recomendar aí o uso do preservativo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis é o melhor dos mundos. Com certeza. Quando a gente fala aí sobre a eficácia, né, dos anticoncepcionais, a gente mostrou uma vasta opções, né, muitas opções para quem está em casa poder escolher aí. Nesse caso, isso também influencia? Todos são iguais? A porcentagem de eficácia é igual ou não, doutora? Muito bem, tem diferença sim. Todos os métodos que a paciente não precisa se lembrar de tomar são mais eficazes. Então, os métodos de longa duração, como por exemplo o DIU ou o Implanon, eles estão na nossa faixa máxima de eficácia por isso. Eles já vão estar no organismo da paciente fazendo a sua ação contraceptiva e isso faz com que eles sejam mais eficazes. O Implanon, inclusive, que é o do braço, que a gente insere no braço da paciente, ele tem 99% de taxa de eficácia contra a gestação. É o método mais eficaz do mercado atualmente. Inclusive, mais eficaz que a própria laqueadura, que é a cirurgia utilizada para contracepção também. Então, vale a pena investir nesses métodos, principalmente se você se esquece de usar a pílula, não lembra, tem dificuldades, tem náuseas, vômitos. Então, investir nos métodos de longa duração é uma ótima escolha. Além aí, né, desses sintomas que muitas pessoas vivenciam quando tomam a pílula, tem também esse fator muito importante que é esquecer de tomar, e isso prejudica muito a eficácia, né? Você comentou aí sobre esses dois métodos, no caso o DIU e também o implante, né, que se faz no braço. A minha dúvida é, doutora, quanto tempo eles duram? A cirurgia aí é tranquila para colocar? É uma cirurgia? Precisa ser sedado? Como é que funciona? É muito tranquilo, todos os dois tipos de método de longa duração são realizadas a inserção dentro do consultório. A paciente não precisa estar numa área hospitalar para fazer a inserção. O método de longa duração do DIU, os dispositivos intrauterinos, eles duram em média 5 anos, tanto o método hormonal quanto não hormonal. Existe também o DIU de cobre, que dura 10 anos, e este, inclusive, é fornecido pelo SUS. E o Implanon, que é o implante, ele dura 3 anos. Então, são todos de longa duração, podendo aí, né, ser estendidos, inclusive. Depois você pode realizar uma troca, que é bem simples também, realizada dentro do consultório. Nesse caso aí, se a paciente escolhe, né, por um desses métodos e, por exemplo, esse de cobre que dura 10 anos, ela resolve nesse meio tempo ter filhos, ela pode retirar? Isso não afeta esse processo de gravidez? Não, muito tranquilo. A retirada do método é ainda mais fácil do que a inserção. Então, quando a gente faz a inserção do DIU ali, fica um fiozinho, né, no canal cervical da paciente, e a remoção é feita exatamente retirando através desse fio que nós deixamos, né, maiorzinho e com uma possibilidade para poder fazer a retirada. Então, se a paciente desistir do método, quero tentar engravidar, não me adaptei, porque também tem essa questão, a gente sempre orienta de 3 a 6 meses como período de adaptação para cada método, ela pode fazer a escolha de retirada e tranquilamente isso vai ser feito dentro do consultório também. E como você faz aí essa orientação, né, das suas pacientes, doutora, para chegar e escolher o melhor método para elas? Tem que avaliar todo um conjunto. Sim, tem que avaliar um contexto, você tem que avaliar também a idade da paciente, se ela tem essa questão mesmo do esquecimento, se para ela é algo simples, se é algo fácil. Eu geralmente eu desenho, né? Escrevo todas as possibilidades que nós temos, explico o método, coloco também o tempo de duração para que ela possa fazer uma escolha mais assertiva, observando, né, qual é o perfil dessa mulher. Se ela tem o desejo de menstruar, se ela tem o desejo de manter os hormônios naturais,
se ela não se adapta com a questão menstrual, se para ela é um problema, até por questões profissionais. Então, nós temos vários pontos a serem observados para essa escolha final do método contraceptivo. Doutora, quem quiser saber mais, né, tiver alguma outra dúvida, onde é que te encontra nas redes sociais? No Instagram, com certeza. Acho que hoje é a rede que eu mais tenho esse contato com as pacientes e, né, com a população mesmo. Então, no @doutora Laís Tomé. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer tirar essas dúvidas ainda mais sobre os métodos contraceptivos e sobre outros assuntos de ginecologia também. Eu agradeço muito por ter participado, foi ótimo, adorei nosso papo e me coloco à disposição. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer ter você aqui. Pena que o nosso tempo acabou, que o papo estava bom, mas a gente marca uma outra vez, viu? Obrigada pela participação. Obrigada.